Jeová Jireh, o grande El Shaddai, que abriu o mar vermelho e ao seu povo fez passar, que da rocha água limpa fez brotar. O meu Deus é o Deus do impossível, que liberta encarcerados das prisões, faz na estéril mãe de filhos, restaura a alma do ferido e dilata o amor nos corações. Aves dos céus e aos surdos faz ouvir, e faz a tempestade se acalmar. Ao nosso sol e o mar, e aos mundos fez falar, paralíticos e coxos fez andar. O meu Deus é o Deus do impossível, é o mesmo hoje e sempre há de ser. O meu Deus é o Deus do impossível e fará o impossível pra você. E fará o impossível por Boa noite a todos os irmãos, graça e paz. Saudar a todos o amor, a graça, a paz do Senhor Jesus. Vamos compartilhar um pouco mais da palavra de Deus, pedindo que Deus traga conforto, consolo, orientação, ajuda para nós, em nome de Jesus. Quero compartilhar com vocês hoje a respeito de um texto bem conhecido, verdade da palavra de Deus a nós. Atos capítulo 12, versos 1 a 17, e falar um pouquinho sobre lições da fé, o que podemos aprender com relação à nossa fé num Deus vivo e verdadeiro. Eu convido você a abrir a palavra de Deus em Atos capítulo 12, versículos 1 a 17. Desde já também um abraço a toda a Igreja Presbiteriana de Utinga e aqueles irmãos que têm nos acompanhado, aqueles amigos que têm nos acompanhado neste trabalho de divulgação e pregação da palavra de Deus. Atos capítulo 12, versículos 1 a 17. Eu faço a leitura agora. Por aquele tempo, mandou o rei Herodes prender alguns da igreja para os maltratar, fazendo passar a fio da espada Tiago, irmão de João. Vendo ser isso agradável aos judeus, prosseguiu, prendendo também a Pedro, e eram os dias dos pães asmos. Tendo feito prender, lançou-o no cárcere, entregando-o a 4 escoltas de 4 soldados cada uma, para o guardarem, tencionando apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Quando Herodes estava para apresentá-lo, naquela mesma noite, Pedro dormia entre 2 soldados, acorrentado, com 2 cadeias,
e sentinelas à porta guardavam o cárcere. Eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor, e uma luz iluminou a prisão, e tocando ele o lado de Pedro, despertou, dizendo: levanta-te depressa. Então as cadeias caíram-lhe das mãos. Disse-lhe o anjo: cinge-te e calça as sandálias. E assim ele o fez. Disse-lhe mais: põe a capa e segue-me. Então, saindo, seguia, não sabendo que era real o que se fazia por meio do anjo. Parecia-lhe antes uma visão. Depois de terem passado a primeira e a segunda sentinela, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade, o qual se lhe abriu automaticamente. E saindo, enveredaram por uma rua, e logo adiante o anjo se apartou dele. Então Pedro, caindo em si, disse: agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de toda a expectativa do povo judaico. Considerando ele sua situação, resolveu ir à casa de Maria, mãe de João, cognominado Marcos, onde muitas pessoas estavam congregadas e oravam. Quando ele bateu ao postigo do portão, veio uma criada chamada Rode ver quem era. Reconhecendo a voz de Pedro, tão alegre ficou que nem o fez entrar, mas voltou correndo para anunciar que Pedro estava junto do portão. Eles lhe disseram: estás louca? Ela, porém, persistia em afirmar que assim era. Então disseram: é o seu anjo. Entretanto, Pedro continuava batendo. Então eles abriram, viram-no e ficaram atônitos. Ele, porém, fazendo-lhes sinal com a mão para que se calassem, contou-lhes como o Senhor o tirara da prisão e acrescentou: anunciai isto a Tiago e aos irmãos. E saindo, retirou-se para outro lugar. Vamos orar? Pai, nós estamos diante da Tua presença, pedindo a direção do Teu Espírito Santo, para que o Senhor possa falar aos nossos corações, que a nossa fé seja alimentada pela palavra do Senhor, pela direção do Teu Espírito, pelo poder do Senhor vindo a nós neste momento. E pedimos, ó Deus, que não seja apenas uma instrução, mas que seja uma oportunidade de experimentar a nossa fé, não apenas nesta palavra, não apenas na mensagem, mas na nossa experiência diária de convivência com o Senhor. Traga a Tua graça e bênção sobre nós neste momento de estudo e de reflexão da verdade da palavra, em nome de Jesus. Amém. Bom, antes de mais nada, eu creio que é importante fazer uma comparação, um link entre o que nós vamos falar hoje e a situação que estamos passando. Se você reparou como começa esse texto no capítulo 12, verso 1, diz assim: por aquele tempo. O texto começa trazendo uma história, há toda uma circunstância a ser levada em consideração. Que tempo é aquele? O autor Lucas faz uma menção de uma história colocada por aquele tempo. A que Lucas se referia? E aí vem uma história interessante, uma reflexão interessante comparando conosco. Se você voltar um pouquinho no texto, no capítulo 11, a partir do verso 28, diz: e apresentando-se um dos profetas, chamado Ágapo, dava a entender pelo Espírito que estava para vir grande fome por todo o mundo, a qual sobreveio nos dias de Cláudio. Os discípulos, cada um, conforme as suas posses, resolveram enviar socorro aos irmãos que moravam na Judéia, o que eles com efeito fizeram, enviando aos presbíteros por intermédio de Barnabé e Saulo. O texto diz que havia a expectativa por boca daquele profeta, que de fato veio a se concretizar nos dias do imperador Cláudio, que uma grande fome tomaria conta do mundo todo. Portanto, os apóstolos, nesse texto aqui, nessa festa da Páscoa em Jerusalém, a qual Tiago, o apóstolo Tiago, foi martirizado, e logo em seguida a intenção do rei Herodes era também martirizar ou sacrificar o apóstolo Pedro. A circunstância histórica era de uma grande tragédia, de uma fome que tomava conta do mundo todo. Diferente um pouquinho de nós, porque a nossa tragédia agora envolve a questão de saúde, é um coronavírus, é uma doença que tem impregnado a humanidade, tem causado muita tristeza, muitos males, muito afastamento.
a tragédia pode ser compartilhada com fé, como é o caso que nós vamos tratar hoje. Portanto, a tragédia na época dos apóstolos Tiago e Pedro, no texto que lemos, se referia a uma grande fome que tomava conta do mundo. A nossa tragédia, uma grande doença que toma conta do mundo. Portanto, podemos colocar como nos comportar, como exercitar a nossa fé diante de grandes catástrofes ou diante da tragédia. E eu quero compartilhar algumas coisas que esse texto coloca para a gente. Deixa a palavra de Deus aberta e nós vamos lendo e citando alguns textos e vamos compartilhando da palavra de Deus a respeito dessas lições preciosas sobre a nossa fé. A primeira coisa que eu quero destacar é que a fé é incompreensível a todos os homens de maneira geral. Versículos 1 e 2 nos falam sobre isso de maneira bem clara. Por aquele tempo, mandou o rei Herodes prender alguns da igreja para os maltratar, fazendo passar a fio da espada a Tiago, irmão de João. A história relata que os judeus, e o texto mais para frente vai falar sobre isso, já nos versos 16 e 17, vamos falar que os judeus tinham grande inveja pela propagação do evangelho, pelo amor e carinho como os cristãos se tratavam, pela maneira como o cristianismo vinha crescendo e se expandindo, de que isso traria muitos males, muita consequência desastrosa ao próprio judaísmo. E os romanos, com certeza, embarcaram nesta mesma onda, perseguindo o cristianismo, trazendo um momento de grande tragédia também na história do cristianismo nos primeiros séculos, que por inveja dos judeus e por medo dos romanos, os cristãos foram tremendamente perseguidos. Portanto, a fé ela não é compreensível a todos os homens. Há dois textos bíblicos que nos fazem entender isso perfeitamente. O primeiro é a própria definição de fé de Hebreus capítulo 11. Fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que se não veem. Portanto, é algo que foge do que é real, do que é palpável, do que nós podemos tocar. Portanto, a fé é crer no invisível, é crer no impossível, é crer em coisas que de fato ainda não aconteceram. A fé é algo que é plantada no nosso coração. Portanto, é incompreensível a muita gente, porque diante da razão, e a fé não dá para você muitas vezes provar sobre razão, daqui a pouco vamos falar sobre isso, mas muitos diante da sua o seu raciocínio, a sua mente racional, acabam excluindo a fé exatamente por não poderem tocar, por não poderem ver. E um outro texto interessante da palavra de Deus abordando sobre isso é que a fé exatamente é um dom de Deus. Portanto, nem todos estão habilitados a crer. Portanto, como colocamos aqui, tanto Herodes como os judeus, como muitos outros daquela época, não conseguiam compreender a fé porque não tinham essa capacidade ou este dom dado por Deus, porque preferiam ficar com as suas mentes limitadas, porque preferiam ficar com a razão e não confiar e não crer na palavra de Deus. Portanto, a primeira lição que nós podemos destacar é que a fé de fato é incompreensível a muitos. Espero que você possa abrir seu coração para que Deus trabalhe sua vida e o Senhor Jesus derrame a abundante fé sobre você e você possa dia após dia experimentar e viver e depender desta fé num Deus vivo e verdadeiro, num Deus poderoso, num Jesus abençoador. A segunda lição que nós destacamos, ainda nos versos 1 e 2, e aí envolve exatamente a vida do apóstolo Tiago, é que a fé tem recompensa eterna. Humanamente falando, nós podemos dizer que Tiago sofreu a sua morte de uma forma muito trágica. O verso 2 diz que o rei Herodes fez passar a fio da espada o apóstolo Tiago, irmão de João. Se você lembra dos textos, dos chamados dos apóstolos, Tiago e João eram irmãos e filhos de Zebedeu, assim como Pedro e André também eram irmãos pescadores, trabalhavam, viviam da pesca, trabalhavam nos seus barcos, nas redes. Esse Tiago é que acaba de ser martirizado pelo rei Herodes para mostrar sua força, seu poder ou algum suposto ligamento entre o rei Herodes e também os judeus. Mas diz a palavra que Tiago veio a ser martirizado, sacrificado, ele morreu, mas com certeza a fé de Tiago trouxe a ele a experiência de que uma vida com Deus vale muito mais do que esses anos vividos aqui na terra.
A experiência de Tiago, que poderia muito bem estar registrada lá em Hebreus capítulo 11, evidentemente não está, porque fala dos heróis da fé do passado, do Antigo Testamento, mas Tiago poderia muito bem estar entre esses grandes heróis da fé que dedicaram a sua vida a um Cristo vivo e verdadeiro, dedicaram a sua fé num Jesus que o salvou, que o tirou das trevas para a luz. Portanto, a fé dá com certeza uma recompensa àqueles que são fiéis. Aqueles que se dedicam na obra vão receber a sua recompensa, mais cedo ou mais tarde. Aqui na terra, talvez o nosso fim seja difícil, trágico, não sabemos. Talvez ou dormindo, ou de uma forma mais trágica, nós não sabemos como será o fim de todos nós, nem quando será. Mas uma coisa nós podemos ter certeza: aqueles que confiam plenamente no Senhor Jesus têm a sua herança garantida. O céu está reservado e preservado para aqueles que são do Senhor. E um dia, tombado na terra, teremos a companhia e seremos companhia de Tiago, o apóstolo do Senhor Jesus Cristo. Portanto, a fé recompensa aqueles que são seus. Seja fiel, como diz Apocalipse 2:10, ser fiel até a morte e eu te darei a coroa da vida. Assim foram os servos do passado e também no Novo Testamento, na história da igreja, como tem sido até hoje também. Nunca se esqueça disso. A nossa fé sempre é recompensada. Confie no Senhor. A terceira lição que nós podemos tirar sobre a nossa fé em tempos de crise, encontramos no verso 5. É que a fé é fruto de incessante oração. Olha como diz o verso 5. Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. A fé é fruto de incessante oração. Tiago já havia sido martirizado, havia sido morto. E Pedro aguardava o dia do seu martírio. Para o final, para o último dia da festa da Páscoa, era a promessa do rei Herodes para fechar a festa da Páscoa dos judeus em grande estilo. Um martírio no começo, um martírio no final, um sacrifício no começo, outro no final da festa. Esse era o grande apogeu para o rei Herodes, para estar bem com todos os judeus. Mas diz o texto que algo impressionante estava acontecendo. A igreja estava orando incessantemente por Pedro. Isso faz toda a diferença. Porque quando a igreja se coloca em intercessão, quando a igreja se coloca em oração, quando a igreja dobra os seus joelhos diante da necessidade, diante da dificuldade, diante da adversidade, diante da tragédia, diante da grande fome, diante de um coronavírus, nós temos a convicção e a certeza que Deus vai agir, porque Deus ouve e Deus atende às nossas orações. Então, em meio às dificuldades, podemos buscar a Deus, podemos nos recorrer a Deus, podemos nos voltar para Deus, porque com certeza Ele não apenas é fiel, como é poderoso para nos ouvir e para atender. A palavra de Deus diz isso em Hebreus capítulo 4, que o Senhor Jesus é o nosso sumo sacerdote, pronto a ouvir e atender às nossas orações. Portanto, podemos nos recorrer a Ele, podemos buscar a Ele, e assim a igreja fez. Enquanto Pedro estava preso, logo após a morte de Tiago, a igreja estava incessantemente orando. Irmãos, creiam no poder da oração, creiam na resposta de Deus. Deus pode fazer o extraordinário, e mesmo que Deus não faça o extraordinário, como foi no caso de Tiago, porque a oração da fé salvou Pedro, mas a oração da fé não, entre aspas, salvou Tiago da morte. A mesma oração incessante por Tiago foi a oração incessante pela vida de Pedro. E aprove a Deus livrar Pedro da prisão e não livrar Tiago. Mas com certeza, Tiago recebeu a sua recompensa antes do apóstolo Pedro. De qualquer forma, o texto diz que a igreja incessantemente orava pelo apóstolo Pedro, para que Deus pudesse intervir de forma poderosa. Creia nisso. Como ouvimos no cântico inicial, o meu Deus é o Deus do impossível. De fato era impossível, mas Deus é maior do que qualquer impossibilidade humana. O que é impossível para os homens, diz o evangelista Lucas, é totalmente possível para Deus. Enquanto estivermos em oração, as portas do inferno não prevalecerão
contra a igreja. Enquanto estivermos em oração, o inimigo não tem poder sobre as nossas vidas. Portanto, devemos orar e buscar ao Senhor. Enquanto estivermos incessantemente orando, o Senhor dará atendimento às nossas orações. A quarta lição que nós podemos tirar desse texto, com relação à fé em meio à crise, em meio às dificuldades que enfrentamos, é que a fé produz paz em meio ao perigo. A fé produz paz em meio à adversidade. Olha o que diz o verso 6. Atos 12, 6. Quando Herodes estava para apresentá-lo, naquela mesma noite, Pedro dormia entre dois soldados. A história aconteceu desta forma. A festa dos pães asmos, a Páscoa, durava aproximadamente 7 dias. Os judeus sempre foram um povo festivo. E não era mais apenas uma questão de cerimonial, era uma oportunidade de comércio muito grande. Então muita gente de todas as partes do mundo vinham para Jerusalém, não apenas para participar da festa da Páscoa, uma cerimônia religiosa, mas sobretudo para fazer o seu comércio, comprar, vender produtos, enfim, ganhar dinheiro. Esse era o pensamento de muitos com relação àquela oportunidade, porque muita gente ia até aquele local, até a festa da Páscoa. No primeiro dia desses 7, diz a palavra que Herodes manda matar o apóstolo Tiago. E a multidão ficou em alvoroço, celebrando aquela morte. E aí, no final da festa agora, no final do 7º dia, o rei Herodes havia prometido também executar o apóstolo Pedro. Então, todos estavam lá não apenas aguardando comprar e vender ou fazer os seus atos e devoções religiosas como os judeus faziam, mas todos estavam aguardando o ápice, o apogeu daquela festa, que era a execução do apóstolo Pedro. Diz a palavra de Deus que Pedro estava guardado por escoltas de soldados, 4 escoltas de soldados, de 4 soldados cada um. Funcionava da seguinte forma: um preso normal era preso, acorrentado, o seu pulso ao pulso de um soldado. Isso era um preso normal. Portanto, um soldado à porta e um soldado dentro da prisão revezavam de 3 em 3 horas para que aquele preso pudesse ser mantido ali no seu cárcere. A palavra diz que o rei Herodes, diante da importância do apóstolo Pedro e da importância daquela execução, prendeu Pedro nas 2 mãos a 2 soldados e mais 2 soldados à porta, que se revezavam com outro grupo de 4 soldados de 3 em 3 horas. Então, a palavra de Deus diz que Herodes dobrou a guarda em Pedro, para que ele não pudesse fugir, como se ele pudesse humanamente fugir de 2 soldados acorrentados 24 horas por dia. Mas como lemos no texto, a fé produz paz em meio ao perigo, ou seja, acorrentado aqueles soldados na véspera da sua execução, como se estivesse no corredor da morte, como um criminoso comum, o texto diz: Pedro dormia, verso 6, Pedro dormia. A palavra de Deus diz que a paz é incompreensível. Filipenses 4:7 fala sobre isso. E a paz de Deus, que a mente humana não consegue compreender, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. A paz que Deus nos dá não depende das circunstâncias. A paz que Deus nos dá não é algo que vem de dentro para fora. A paz que Deus nos dá brota no coração daquele que foi alcançado por Jesus, daquele que foi justificado por Jesus, como diz Paulo em Romanos: justificados mediante a fé, temos paz com Deus. Portanto, fé e paz andam juntas para aquele que é convertido, para aquele que é salvo, para aquele que entregou a sua vida a Jesus. O texto diz com toda clareza que enquanto Pedro aguardava a sua execução, na noite anterior de tudo isso acontecer, ele dormia entre 2 soldados, acorrentado, talvez com um mau jeito, num chão frio, escuro, mas diz a palavra que ele conseguia dormir, porque ele sabia que mesmo que ele não conseguisse sair daquela situação, a sua recompensa já estava guardada, como já abordamos anteriormente. Mas é digno de nota: fé e paz andam juntas para aquele que é servo do Senhor Jesus, para aquele que confia em Cristo, para aquele que entregou a sua vida a Jesus. Portanto, creia nisso. Se você de fato tem a sua fé, mesmo em meio às adversidades, você pode viver em paz,
porque confiamos num Deus que é poderoso para resolver as nossas situações difíceis, as nossas tribulações. Creia nisso. Pedro conseguiu dormir na noite anterior da sua execução, porque ele tinha paz no seu coração e sabia que Deus estava no controle de todas as coisas. Fé traz paz em meio ao perigo. A quinta lição que nós podemos destacar ainda desse texto é que a fé é obra sobrenatural de Deus. A fé é obra sobrenatural de Deus. Começo este ponto abordando o que nós já colocamos. A fé é dom de Deus. Portanto, você não acorda um dia ensolarado de domingo e diz: hoje está um dia bonito, vou aumentar a minha fé, eu vou conseguir a minha fé, eu vou adquirir a minha fé, como se você fosse num mercado. Aliás, hoje está difícil no mercado, mas como se você fosse num mercado e pegasse um produto na prateleira chamado fé e falasse: agora eu vou levar fé para casa. Não é assim que funciona. A fé é um dom de Deus, é um presente que Deus dá. Abra seu coração, eu tenho certeza que Deus vai trabalhar isso na sua vida, não tenho dúvida com relação a isso. Não há um que clame ao Senhor, que peça para que Deus o abençoe, para que Deus o salve, que Deus não vai trazer com certeza fé especial a este coração. Mas vamos lá ao que o texto da palavra diz. Se você reparar, eu não vou reler este texto, mas os versos 6 a 11 mostram claramente que a fé é uma obra sobrenatural de Deus. Diz a palavra que Pedro foi acordado por um anjo, e na cabeça de Pedro tudo aquilo não passava de uma visão, de um sonho. E ao ser acordado, logo as correntes caíram dos seus pulsos, e a porta foi aberta, ele passou pelos soldados, e a outra porta de ferro foi aberta, e quando ele se viu longe daquele castelo do rei Herodes, daquela prisão, que o anjo o deixou, é que ele descobriu que realmente aquilo não era um sonho. Então, a fé é algo sobrenatural, mas é algo que vem de Deus. Não é fruto nosso. Você não consegue realizar milagres. Há muitos que estão tentando, infelizmente, por aí. Mas nós não conseguimos produzir milagres. Nós não conseguimos fazer aquilo que é sobrenatural. Nós apenas estamos abertos ao trabalhar sobrenatural de Deus na nossa vida. Portanto, a obra de Deus em nós é de fato sobrenatural. Ou como nós podemos pensar que um Deus santo, justo, zeloso pela perfeição e pela santidade, possa habitar num ser humano pecador, tão falho, tão incapaz, tão miserável como nós somos? Portanto, esse é um grande milagre, esse é o maior milagre, Deus habitar em nossas vidas e nos transformar e nos levar até a sua presença. Mas Deus trabalhou em Pedro de forma sobrenatural, Ele livrou Pedro da prisão. Portanto, a fé é algo sobrenatural que vem de Deus. Esteja também aberto àquilo que Deus pode fazer. Eu não sei a situação que você tem passado na sua vida em família, quem sabe relacionado a emprego ou a falta do emprego, talvez algo ligado à saúde. Eu não sei quantos estão ouvindo, que estão com medo, apavorados, ou quem sabe por causa dessa doença que nós estamos acompanhando, quem sabe alguém que você conheça esteja infectado, com Covid-19, não sabemos a história de cada um, mas eu tenho certeza que a fé é obra sobrenatural de Deus. Creia que Deus pode fazer aquilo que de fato é impossível. Deus age e Deus opera. O mesmo Deus que mandou o seu anjo para libertar Pedro da prisão é o mesmo Deus que está vivo e falando ao seu coração neste momento através do Espírito Santo de Deus. A sexta lição que eu queria deixar, são 7 apenas, A sexta lição que eu queria abordar com vocês sobre a fé em meio às dificuldades e tribulações, nós encontramos no verso 12. E aqui é para mim, neste momento, nesse dia ou nessa época que vivemos, talvez a lição mais importante do texto. É que a fé não exclui decisões racionais. Verso 12 diz: a fé não exclui decisões racionais. Olha como começa o verso 12. Assim que ele é libertado da prisão, verso 11 diz que ele caindo em si, ele diz: agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo, me livrou da mão de Herodes e de toda a expectativa do povo judaico. Aí o verso 12 diz assim:
Considerando ele a sua situação, resolveu ir à casa de Maria, mãe de João, cognominado Marcos, onde muitas pessoas estavam congregadas e oravam. Olha como diz o texto: considerando a sua situação, resolveu ir à casa de Maria e de João Marcos. Nota que fé não exclui razão. Essa é uma grande lição, importante lição para a gente, porque muitos acham, talvez muitos até que estão ouvindo, possam crer que fé e razão são excludentes, não dá para andar junto. Ou eu creio no que eu posso ver, ou eu creio no que eu não posso ver. Ou eu creio naquilo que é possível experimentar e testar, ou eu creio naquilo que é sobrenatural e que vem de Deus. Para muitos, fé e razão não são compatíveis. E eu posso dizer biblicamente, em muitas histórias, vou citar alguns casos, que fé e razão não são excludentes. Eu posso dizer que fé e razão andam juntas. Só que em determinado momento, a razão não acompanha a fé. É aí a hora que eu preciso deixar a razão de lado e continuar crendo num Deus poderoso. Por quê? O texto diz aqui em especial que ao sair da prisão, ao ser trabalhado de forma sobrenatural, a sua fé ser profundamente abençoada a ponto de ser liberto, ao ter a oração respondida por parte da igreja, que incessantemente orava por ele, diz a palavra, ele foi pensar no que fazer. Considerando a sua situação, ele tomou uma decisão. Ele foi refletir, ele foi pensar. Ele não foi agir por impulso. A fé não é um salto no escuro. A fé não é cega. A fé é o equilíbrio da razão e da crença. Você quer alguns exemplos? E aí vou aplicar a nossa situação e a nossa história que enfrentamos. Vou dar um exemplo para a gente. Ainda tenho sido questionado por alguns irmãos, por algumas pessoas, não apenas da igreja de Utinga, mas de outras igrejas, o fato de não só a nossa igreja, mas muitas igrejas terem fechado suas portas por causa do coronavírus. Muitos têm questionado isso e atribuem este ato de fechar as portas à falta de fé. Mas a igreja não tem fé, não crê no poder de Deus, que Deus pode nos guardar e proteger. Como é que a igreja fecha as portas? Isso é falta de fé. E eu quero dizer, nesse texto da palavra de Deus, que fé e razão não são excludentes. Você quer exemplos bíblicos? Bom, Pedro tomou essa decisão, ele refletiu no que ele deveria fazer, ele não tomou uma decisão aleatória, não foi fruto de uma revelação de Deus a decisão de procurar a igreja reunida. Ele considerou isso, ele pensou isso, ele refletiu sobre isso. Então eu vou pegar alguns exemplos. Quando Deus decidiu destruir a humanidade por causa do pecado, na história de Noé, Deus disse para Noé, construa a arca. Noé, como fruto de fé, um homem de fé, e no ato de obediência, diz a palavra que ele foi construir a arca. A fé de Noé o levou à razão. Ele começou a construir uma arca. Portanto, a fé não exclui a razão. E podemos dizer com certeza, não só Noé e sua família foram salvas, como a humanidade foi salva através de Noé por causa de um ato de fé e por causa de um ato racional. Você quer um outro exemplo muito interessante? Quando Deus em sonho disse a Faraó, e José revela o sonho de Faraó, de que o mundo passaria por 7 anos de muita fartura de comida e depois 7 anos de muita escassez e fome, qual foi a orientação de José a Faraó? Nesse período de grande fartura, vamos construir grandes celeiros e armazenar o máximo de comida que nós pudermos, para que quando chegar a época de escassez, nós não venhamos a morrer de fome. Nota, a fé não exclui a razão. A fé é racional, é preciso pensar, é preciso refletir, é preciso analisar o que será feito com relação a toda a situação que está sendo colocada. E de novo, com relação a José, de novo com relação a Noé, eram grandes tragédias, grandes catástrofes. Você quer um outro exemplo, falando de fé e razão trabalhando juntos? Veja o exemplo de José e Maria, quando nasce Jesus. O rei Herodes manda matar todas as crianças de 2 anos para baixo. E com certeza isso chegaria na família de Jesus. Mas o anjo aparece para José e diz, foge para o Egito. Poxa, nós pensamos, Deus não tem um plano especial para Jesus
de que ele preservaria sua vida até o momento da cruz. Esse não era o plano de Jesus. Então Jesus não precisava ter fugido, ou José e Maria junto com Jesus não precisariam ter fugido. Deus arrumaria uma maneira sobrenatural, ou o exercício da fé de José e Maria traria o livramento daquele rei Herodes, diferente desse, daquele rei Herodes, de não matar a Jesus. Mas não foi essa a tratativa de Deus com José e Maria. Deus disse por meio do anjo: fujam para o Egito. E mais do que depressa, José e Maria pegaram a sua mala e fugiram para o Egito e ficaram lá 3, 4 anos, conforme a gente estuda na palavra de Deus, para depois da morte do rei Herodes voltar para casa. Portanto, fé e razão não são excludentes. Nós não podemos entender que a fé não exige de nós precaução. Portanto, ninguém está demonstrando falta de fé quando nós fechamos a igreja por causa de um coronavírus. Apenas estamos exercitando a razão juntamente com a fé. Ou estamos sendo precavidos, como Noé que construiu a arca, como José que aumentou os celeiros do Egito, ou como José e Maria que fugiram para o Egito. Não há nenhuma demonstração de falta de fé, muito pelo contrário. Assim também trabalhou Pedro. Quando ele saiu da prisão e viu que a fé foi trabalhada e exercitada em sua vida, rapidamente ele começou a pensar, a refletir, a usar a razão e dizer: o que eu faço agora? E a razão o levou até a presença da igreja reunida. A última lição que eu quero destacar com vocês é que a fé não pode ser recebida por todas as pessoas. Versos 13 a 17. Já abordamos sobre isso, mas deixa eu fazer um destaque aqui muito interessante. Versos 13 a 17 conta a história que Pedro volta para casa, onde a igreja estava reunida, casa de Maria e João Marcos, e lá, a igreja reunida em oração, Pedro bate a porta e uma serva veio atender, de nome Rode, e imediatamente ela identificou a voz de Pedro. E ao identificar a voz de Pedro, ela tão alegre ficou, e o texto fala sobre isso, ela foi tomada de uma alegria tão grande que ela esqueceu de abrir a porta. Ela esqueceu de abrir a porta para Pedro e correu para avisar a igreja que estava orando, dizendo assim: pode agradecer, muda a oração agora, nós vamos agradecer a Deus porque Pedro está aí. E a igreja não creu. A igreja que estava em incessante oração pela vida de Pedro, não creu que Pedro foi liberto pelo anjo do Senhor, pelo poder sobrenatural de Deus, no exercício da fé. Primeiro disseram que a mulher estava louca. Você está louca, Pedro está preso, amanhã ele vai ser martirizado, ele vai ser executado amanhã, você está louca. Depois disseram: não, tudo bem, você ouviu, mas o que você ouviu foi um anjo, não foi Pedro, foi o anjo dele que estava aí falando para consolar a gente, para confortar a gente. E ela dizia: não, eu ouvi, é Pedro. Então ela volta lá, abre a porta e diz o texto no verso 17 o seguinte: então Pedro, fazendo-lhes sinal com a mão para que se calassem, contou-lhes como o Senhor o tirara da prisão e acrescentou: anunciai isto a Tiago. Evidentemente não o mesmo Tiago do verso 2 que foi sacrificado, que foi executado. Esse Tiago do capítulo 2 se refere ao pescador, e esse Tiago do verso 17 é o irmão de Jesus, que vem a ser o líder da igreja de Jerusalém, já na época cristã, que estamos aqui no livro de Atos. Então ele diz: anunciai a Tiago e aos irmãos, e saindo retirou-se para outro lugar. Portanto, o texto deixa claro que a igreja, num primeiro momento, não creu que Pedro foi liberto da prisão, embora orasse insistentemente por isso. Isso me faz lembrar algumas histórias, e vou citar uma história possivelmente fictícia e outra muito real. Jesus